E segundo pesquisa divulgada ontem pelo IBGE, a RM Vale ganhou 24.265 novos moradores em um ano e ultrapassou pela primeira vez na história a barreira de 2,5 milhões de habitantes em julho deste ano. Os números mostram que a população da RM Vale cresceu 1% em um ano e 12,72% desde 2010, ano do último censo do IBGE, quando tinha 2,26 milhões de moradores. Em intervalo de 9 anos, a região ganhou 288 mil habitantes e cresceu acima das taxas de crescimento do estado de São Paulo e do país, respectivamente de 10% e 9% no mesmo período. O Vale do Paraíba é a 12ª região mais populosa do país, em um grupo de 26 regiões metropolitanas. Está à frente de regiões como Goiânia, Belém, Grande Vitória, Natal, Maceió, João Pessoa, Teresina e Florianópolis. E no âmbito geral, o Brasil tem uma população total de 210.147.125 pessoas. Em 1º de julho do ano passado, o número era de cerca de 208.494.900 pessoas. O crescimento absoluto da população em um ano foi de 1.652.225 pessoas, o que representa aumento de 0,7%. O estado com a menor população continua a ser Roraima, que chegou a 605.761 pessoas, crescimento de 5,06%. A maior população se encontra em São Paulo, com 45.919.049 pessoas, aumento de 0,8% em relação ao estimado há um ano. Estamos nos enchendo de gente. É bastante gente, né? É bastante gente, Glauco, mas a gente tem que entender que de uns anos para cá, principalmente a partir dos anos 80, final dos anos 80, as migrações de longa distância no país como um todo, né, vindo de outros estados, por exemplo, já diminuíram muito. Uhum. E as taxas de natalidade, no caso a fecundidade das mulheres, né, o número médio de filhos por mulher, tem diminuído também. Isso a gente vê, isso vem ocorrendo desde os anos 80, né, vem sendo registrado no censo desde os anos 80 até, né, os tempos atuais. E esse crescimento que ocorre hoje, ele é decorrente em partes, né, em partes não, mas ele é decorrente principalmente da inércia demográfica. O que é? As pessoas continuam tendo filhos, mas estão tendo menos filhos, mas elas não pararam de ter filhos. Então a população de repente, uma família que tinha 3, 4 filhos, cada um vai ter um filho, isso vai aumentar a população, até que vai chegar num ponto, quando a pirâmide etária já tiver, né, quando essas pessoas já tiverem caminhado mais para o topo da pirâmide etária, em que a população vai se estabilizar, né, então vai parar de crescer. Mas, de fato, esse crescimento populacional, quando a gente olha o estado de São Paulo, ele representa 21% da população do país. Um estado representa 21% da população em relação aos outros 27 estados da federação. Então, assim, quando a gente pega o todo, São Paulo tem uma representatividade populacional muito grande, né? E esse crescimento da RM Vale também é muito atribuído pela questão da desconcentração, que é o processo chamado de desconcentração concentrada da região metropolitana de São Paulo, de empresas que se destinam para outras regiões, como, por exemplo, o Vale do Paraíba, Baixada Santista, a região metropolitana de Campinas, por uma série de fatores. A mão de obra é mais barata, você tem terrenos mais baratos, né? Enfim, e você um espalhamento maior disso. E aí também o que colabora é a integração dessas regiões, né? Quando a gente olha, por exemplo, o Vale do Paraíba, nós temos aqui um mapa do Atlas da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, da RM Vale, que é uma região metropolitana recente, né, de data de 2012. Aqui estão os 39 municípios da região metropolitana. A gente tem uma comparação em relação às taxas de crescimento, né, da população no ano 2000, que é o mapa acima, e no ano 2010, que é o mapa abaixo. Então a gente vê que há um arrefecimento desse crescimento. Entretanto, as regiões continuam crescendo. E onde que cresce mais? Quando a gente olha para esse mapa, a gente pode pegar aqui o município número 33 é São José dos Campos, para a gente ter uma ideia, né? No Atlas, eu sou um dos autores, a gente não colocou o nome dos municípios no mapa, porque senão ia ficar muito poluído, né? Então,
é que a gente vê que de 2000 para 2010 há uma redução do crescimento, porém o crescimento ele continua. Então, a gente olha esses municípios que cortam nos quais a Dutra cortam eles, né? A gente vê, por exemplo, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, municípios que ainda crescem bastante mais em relação aos outros, principalmente municípios que são mais urbanizados e industrializados, que é o caso de São José, Jacareí e Taubaté. E no litoral norte, a gente vê também esse crescimento. São Sebastião, Ilhabela, principalmente Caraguatatuba, por causa da indústria do petróleo, né, que a gente tem ali a questão do pré-sal, Ilhabela, Caraguá e São Sebastião, e o Porto de São Sebastião também. Né? Então, se a gente olhar o próximo mapa, né, é o mapa das taxas de crescimento por setores censitários, a taxa geométrica de crescimento por setor censitário. Esse mapa também está no Atlas do Vale do Paraíba, que está sendo lançado pela editora Librum, e ele mostra a característica do crescimento intraurbano nesse período de 10 anos. Legal. Então a gente consegue olhar não só o município em si, mas a gente consegue olhar dentro do município e ver quais regiões estão crescendo mais. Então, se a gente olhar para São José dos Campos, a gente vê a região oeste, por exemplo, que é onde o Aquários aqui, Urbanova, são regiões que cresceram muito. Então, nesse período de 10 anos, né, de 2000 a 2010, apresentaram um grande crescimento, e a região leste também de São José, que teve um crescimento muito forte. Por que esses dados são de 2000 e 2010? Porque a gente ainda não tem o censo de 2020. Por isso que é importante a gente ter o censo de 2020 para a gente poder entender, né, como que se deu esse crescimento populacional. E o próximo mapa, ele mostra a participação no crescimento populacional da migração em 2000 e 2010 do crescimento vegetativo de 2000 e 2010. O que é o crescimento vegetativo? Nascimentos menos mortes. O vermelho, o que é? O vermelho é o crescimento vegetativo de 2000. Né? E o laranja é o crescimento vegetativo de 2010. Então a gente percebe um aumento do crescimento vegetativo, da participação do crescimento vegetativo, e uma diminuição da migração, que é o amarelo ali de 2010. A gente percebe que ele caiu em praticamente todos os municípios, né? Então a gente percebe que essas migrações de grande distância, elas se arrefeceram, elas são muito pequenas hoje, e que os grandes deslocamentos, eles estão principalmente na região, eles são deslocamentos intrametropolitanos para dentro da região metropolitana do Vale do Paraíba, né? Então, por exemplo, a pessoa que mora em Bananal, que de repente começa a trabalhar em Cruzeiro, ou que mora em Pinda e começa a trabalhar em Taubaté, e a gente vê também que esses fluxos, né, intrametropolitanos, eles se tornaram mais intensos. Além disso, a gente também tem trocas com outros estados, por exemplo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Né? Por quê? O Vale do Paraíba é uma região de passagem entre as duas principais metrópoles do país. E a gente tem ainda ao lado o estado de Minas Gerais. Né? Então esse crescimento populacional, ele é acompanhado por uma série de fatores. Né? A gente tem que entender como que se dá essa redistribuição populacional, né, redistribuição espacial da população, que é o que a gente tenta mostrar um pouco com o Atlas do Vale, né, e quais as características e o perfil dessa população e da região onde elas moram. Quem quiser acessar esse Atlas, que acaba de ser lançado, né, Leandro? Ele vai ser lançado ainda e vai estar disponível em PDF gratuitamente para todas as pessoas. Ele vai ter um site para ele. A gente vai fazer um lançamento, vai divulgar bastante aqui na cidade, e a pessoa pode baixar em PDF. São mais de 50 indicadores, mais de 50 mapas. Tem mapa de zoom, focando em regiões específicas da RM Vale, e com informações bem didáticas para o pessoal entender a dinâmica do município, dos municípios. Né? Muito legal. Você foi um dos que participou na confecção disso tudo, na pesquisa e tal. Tá de parabéns, Leandro. Muito Obrigado. Legal. A gente já teve uma amostra aí, realmente uma coisa imprescindível para quem quer ter um entendimento mais apurado do que realmente acontece. E quando estiver no ar, você informa a gente. Não tem Vou informar, dúvida. com certeza. Com certeza mesmo. Bem legal. Parabéns. Obrigado.